Entre donc en routier scout. Et si jamais la route te manque, fais-la. Este é o programa Vocação Start e hoje está muito especial porque nós vamos falar sobre os escoteiros. Você sabia que existem os escoteiros católicos? Mas ainda, você sabia que na comunidade tem também o escotismo? Sim, na comunidade Canção Nova também nós temos essa realidade tão rica que nos enriquece tanto. E para isso nós vamos conversar com o meu irmão de comunidade, o Marcos Jobert, que é o responsável dos escoteiros aqui na realidade de Cachoeira Paulista, na comunidade Canção Nova. E o Jobert responderá algumas das nossas perguntas, porque nós temos muitas dúvidas das diferenças entre o escotismo no sentido geral, o escotismo católico e o escotismo também no contexto da comunidade Canção Nova. Mas a primeira pergunta que nós queremos fazer para você, Jobert, existem promessas e regras no escotismo católico? E se existem, em que essas regras contribuem para a aquisição das virtudes cristãs no dia a dia do grupo? Baden-Powell, quando ele escreve o primeiro livro dele, que é Scouting for Boys, Escotismo para Rapazes, ele dedica um capítulo do livro dele sobre a religião. E ele vai dizer assim: o escoteiro, ele tem como referência os cavaleiros. Os cavaleiros tinham 3 grandes objetivos: proteger as mulheres, cuidar dos pobres e defender a fé. E ele vai dizer assim: eu abomino qualquer escoteiro que não tenha Deus como base. E ele vai dizer assim: viver a ajuda ao próximo é o mais fácil. Como diz no Evangelho, nós doamos a nossa vida para o serviço ao próximo. Por isso que o 3º artigo da lei vai dizer: o escoteiro é feito para servir e salvar o seu próximo. Então, a boa ação diária. O método de educação do escotismo coloca essa criança, o adolescente, o jovem, nessa boa ação diária. E Baden-Powell lembra muito também da palavra de Deus, porque ele era anglicano, de pai e mãe pregadores anglicanos, e vai dizer que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Então, a gente faz a boa ação diária sem precisar ter alarde, sem precisar que as pessoas vejam. Então, ajudar o próximo está dentro da essência do movimento escoteiro. Jobert, nós temos mais algumas dúvidas. Por exemplo, como é a rotina de oração, uma vez que são escoteiros católicos? Como é a rotina de participação na Santa Missa? Como é a rotina de confissões? Promove-se essa realidade nos acampamentos? No escotismo católico, a nossa espiritualidade ela se dá em todas as dimensões. Por exemplo, quando está no acampamento, quando tem a alvorada, 6h30, 7 horas, os escoteiros se reúnem e faz a sua meditação pessoal. Depois, faz a sua oração comunitária. Isso aí vai gastar quanto? 10, 15 minutos? Durante o acampamento, é sempre desenvolvida também a prática da reflexão. No acampamento a gente cansa, constrói, tem atividades, né? E isso ajuda a gente a se interiorizar, a olhar para dentro. Então, às 6 horas da tarde, culmina a nossa espiritualidade com a oração do Rosário e à noite, antes de dormir, a oração do Boa Noite. No escotismo católico, todas as provas são inseridas, partes da catequese, reflexões, retiros. Então, vivendo essa vida de aventura, vivendo essa vida na natureza, se vive o 6º artigo da lei, que vai dizer:
O escoteiro vê na natureza a obra de Deus e ele gosta de animais e plantas. João Paulo II já dizia, São João Paulo II dizia, que o belo evangeliza. Então, ao contemplar a natureza, Deus na natureza, é vivido também concomitante essa experiência de vida interior, agradecendo ao Criador. Na vivência de um acampamento, o conselheiro religioso de cada grupo, ele vai até o campo, acampa junto com esse grupo, e ali nós vivemos a celebração da Santa Missa. Junto também, porque o cansaço vai levando a gente a essa reflexão, os escoteiros a cada momento vai buscando o conselheiro religioso, o sacerdote, para a confissão. Então, a vivência da exploração, ela está muito unida também com a nossa vivência da nossa espiritualidade e os sacramentos. Jobert, nós temos ainda algumas outras questões, algumas outras dúvidas referentes ao grupo. Como o grupo trabalha a noção de hierarquia nas atividades? O movimento escoteiro católico, ele tem uma vivência não democrática, mas sim hierárquica. Por quê? Se a estrutura do método é um apostolado, o exemplo vem sempre de cima. Então, existe um chefe de grupo, abaixo do chefe de grupo tem um chefe de tropa, e a tropa são as patrulhas dos adolescentes. E cada patrulha tem o seu chefe de patrulha. Então, o movimento é regido pelo exemplo. O movimento é regido por uma hierarquia. E isso acontece naturalmente. Então, às vezes, um ou outro escoteiro vai lá, ô chefe, tudo bem? Como é que o senhor está? E tal. Quando está no acampamento, a patrulha está cozinhando, eles vão lá e convidam o chefe para experimentar a comida. Então, a condução, né? Da mesma forma que o Padre Jacques Sivan vai dizer que o chefe adulto, esse apóstolo, precisa escutar a voz do chefe maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele também vai dizer assim, a ambição de qualquer chefe é seguir a Cristo, nosso Senhor. Então esse exemplo vem sempre de cima. Então a postura do adulto, que é replicado na postura do jovem, que é replicado também na postura do adolescente. Então é um movimento de hierarquia que o testemunho sempre vem de cima. Qual é o papel do chefe escoteiro enquanto catequista e testemunho de fé para o grupo? O chefe escoteiro tem um papel fundamental. É ele que cuida da aplicação do método. Baden-Powell vai dizer assim, um chefe precisa ser jovial, porém, ele tem a responsabilidade de cuidar da aplicação do método, cuidar moralmente, fisicamente e espiritualmente do escoteiro. Então o Padre Jacques Sivan, fundador do escotismo católico, ele vai dizer que o chefe, ele tem um apostolado e ele é Cristo para os seus escoteiros. Apostolado é testemunhar Cristo, testemunhar a Boa Nova. Então o exemplo parte primeiro do chefe adulto, como católico, como testemunho na sociedade. E esse ciclo, porque o adolescente ele sempre vai buscar uma referência no técnico esportivo, no coordenador do grupo de jovens, mas também no chefe escoteiro. Então o chefe escoteiro, o chefe adulto, precisa ter isso no interior. O Padre Jacques Sivan vai dizer, é possível ser escoteiro e ser santo. Então, o chefe escoteiro tem a responsabilidade desse apostolado, de conduzir crianças, adolescentes e jovens nessa via onde nós culminamos ela, nós chegamos nela em Cristo nosso Senhor. Estamos em um bate-papo com o Jobert falando sobre o escotismo católico e também o escotismo no carisma Canção Nova. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Permaneça conosco. O escotismo católico tem como seu principal objetivo a educação dos jovens e a formação integral do ser humano, como por exemplo a sua parte física, mental, espiritual,
social e intelectual. Eu conheci o movimento no ano de 2016, que foi o mesmo ano da sua fundação. Eu ingressei neste mesmo ano. Tive que me ausentar e retornei no ano de 2025. O momento mais marcante para mim foi a minha promessa no ano de 2025, que ocorreu durante a Rota Nacional, que é um retiro itinerante que acontece anualmente com os escoteiros. Durante esse retiro nós caminhamos e acampamos durante 4 dias, buscando um maior crescimento na nossa espiritualidade e também no convívio social. Os encontros acontecem os sábados, das 3 horas às 5 horas da tarde, aqui em Cachoeira Paulista. Eles ocorrem no Instituto Canção Nova, onde tem o seu início, e após o início com uma oração, é passado uma orientação para os patrulheiros, depois descemos a um campo, onde acontecem atividades com cunho físico e também de conhecimento. Você pode conhecer um pouco mais do movimento através do nosso Instagram, que é AGE do Brasil, e também com o nosso site dos escoteiros católicos da AGBR. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco mais sobre o movimento escoteiro católico aqui no programa. Venham fazer parte conosco desta caminhada em busca do homem perfeito que é Jesus Cristo. Sempre preparados. Estamos de volta com o nosso programa Vocação Start e hoje nós estamos falando sobre o escotismo no contexto católico. E agora nós vamos conversar um pouco com o Jobert a respeito dos desafios dessa realidade, dos desafios da vivência em comunidade também, porque mais que não vivam juntos, é uma comunidade. E a pergunta que nós gostaríamos de ouvi-lo explicar para nós, Jobert, é a respeito do mundo digital. Diante de um mundo cada vez mais digital, como o escotismo católico atrai os jovens e os ajuda a viver a vida fraterna e também o desapego? O avanço da tecnologia, isso é inevitável, ninguém para mais, né? Baden-Powell, em 1908, quando eu falo de escotismo para rapazes, esse primeiro livro é de 1908, e ele vai escrever da seguinte forma: a alegria do escoteiro é a vida ao ar livre. Ele deixa a cidade de pedra, ele deixa a poluição e vem forjar na natureza um homem novo, uma mulher nova. No mundo com tanta tecnologia, né, com a enxurrada de informação, o ser humano ele busca também um silêncio interior. E a proposta do escotismo é essa: tirar crianças, adolescentes, jovens e adultos das telas para contemplar a natureza. É engraçado que quando nós voltamos, a minha família inteira é escoteiro, minha esposa, meu filho e os meus filhos. Quando a gente volta de um acampamento, a minha esposa sempre fala assim: nossa, o rosto de você está renovado. A vivência na natureza ajuda a equilibrar o silêncio, a equilibrar os propósitos e viver a realidade. O escotismo convida todos à vivência da realidade. Está ali é o meu irmão, está aqui o meu campo de patrulha, agora é a hora de construir isso, agora é a hora do jogo, agora é a hora de ir para o rio. Então é vivido o presente da forma mais real possível, né? Então não temos tecnologia no campo, o que nós temos é pessoas completas vivendo essa vida de exploração. Como o grupo se integra à comunidade paroquial local? Há projetos de serviço pastoral ou social ou em conjunto? É uma ótima pergunta, porque no método de Baden-Powell, um dos pontos do método é a vida na comunidade. O escoteiro ele vive na sociedade, um testemunho para a sociedade. E o escotismo católico, muito mais. Por quê? Porque, por vezes, um grupo é desenvolvido numa paróquia. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns bispos aqui no Brasil, e Dom Valdemar, bispo de Anápolis, eu falei assim: Dom Valdemar, o escotismo eu vejo como uma grande ferramenta para trazer as crianças, adolescentes e jovens para a igreja, para aumentar o número deles no ambiente da paróquia.
Então o grupo escoteiro ele é ativo na paróquia. Então ele participa das missas, os escoteiros que tocam, vai ter a missa escoteira, então eles vão tocar na missa. Aqueles outros mais habilidosos com comunicação, então vão trabalhar na Pascom, não é? Por quê? Porque o escotismo sempre vai colocar esse serviço para o próximo. E colocando para o próximo, é claro que o primeiro é a casa, porque é princípio, né? O dever do escoteiro começa em sua casa. A segunda ação é na paróquia. Então, nós estamos ativos ali, quando tem a quermesse, quando tem alguma atividade, Corpus Christi, vamos fazer os tapetes, ou até mesmo as encenações. Tem um grupo no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, que é super ativo na paróquia. Então a festa, então tem a barraquinha dos escoteiros, mas na Semana Santa tem os teatros e são feitos pelos escoteiros, porque a expressão também faz parte do método escoteiro. Então nós estamos muito ativos e devemos estar ativos nos lugares onde nós estamos, em específico nas nossas paróquias. De que forma as atividades ao ar livre e o contato com a criação de Deus, auxiliam no amadurecimento humano e espiritual dos jovens? O escotismo também, como método, tem o seu objetivo de pegar o nubinho com 8 anos de idade e entregar para a sociedade um jovem com 25, 26 anos, inteiros, como filhos e filhas da igreja. Então, no acampamento, na construção de uma barraca, na construção de uma pioneiria, e vocês vão ver aí no vídeo, alguns insetes de escoteiro construindo mesa, construindo fogão. Isso forma o adolescente, porque no triângulo social do desenvolvimento do adolescente, tem ele, a família e o grupo, né? Então pensa num triângulo, ele, a família e o grupo. O grupo social dele determina muitas coisas. Por exemplo, meu filho teve uma época que estava andando e todos ali assistindo basquete. Aí chegou um dia, meu filho chegou e falou assim: pai, você pode me comprar um tênis tal, do jogador tal, específico tal? Eu falei, ué, como é que você sabe desse tênis? Não, porque fulano de tal teve... Não sei. O grupo social para o adolescente também é muito importante, tanto quanto a família. Enquanto o escoteiro está num grupo bom, de pessoas que têm propósito, ele começa a desenvolver os propósitos ali. Por exemplo, no escotismo tem alguns distintivos permanentes que se usa no ombro direito, de cozinheiro, ator, fotógrafo, pioneiro, construtor, gerente, tesoureiro. E quando esse escoteiro ele vai conquistar esse distintivo para ficar no ombro dele direito fixo, ali também pode ser despertada uma vocação. Tem distintivo de socorrismo, tem distintivo de liturgista. Então, o método escoteiro, no desenvolvimento do adolescente, do jovem, vai chegar em específico numa vocação. E tudo isso internamente e inseparável no método escoteiro. Futuro e vocação. Como o escotismo católico ajuda o jovem, pode nos ajudar a discernir a vocação, seja a vocação profissional, vocação familiar ou religiosa, ou até mesmo o seu papel na igreja. Como eu falei, o escotismo pega uma criança de 8 anos e busca entregar um jovem para a sociedade com seus 25, 26 anos. Por que eu estou dizendo desse ciclo? Porque ele vai desenvolvendo, conquistando distintivos, evoluindo, conquistando etapas, mas ao falar de vocação em específico, quando este adolescente ele passa para o ramo adulto, que nós damos o nome de ramo vermelho, que é acima dos 17 anos, esse jovem ele precisa fazer algumas escolhas. Por exemplo, escolher um diretor espiritual, escolher um padrinho, chefe escoteiro, maduro, e se formar em alguma especialização. São 6 especializações. Por exemplo, liturgia, socorrismo, artes e técnicas, que são grupos de oração.
Por que existe isso no método escoteiro? Porque isso vai fortalecer nesse jovem a sua vocação. Por que a gente dá a idade de 25, 26 anos? É porque no método escoteiro católico, esse jovem com 25, 26 anos, ele faz a partida. Ele vai receber essa fita, ele vai receber esse distintivo permanente e ali ele faz um pronunciamento para a comunidade. Vivi no escotismo e agora, na minha partida, eu decido essa área da minha vocação. Muitos permanecem, sem dúvida alguma, no movimento escoteiro, mas muitos vão para o seminário, meninas vão para congregações religiosas. Esse jovem, ele está ali, vivendo o ensino superior. Então o escotismo vai ajudar também no desenvolvimento da vocação. Um bom médico, um bom arquiteto, um bom engenheiro, a vocação religiosa. Então, o escotismo católico tem o seu objetivo para entregar para a sociedade, para a igreja, atores, testemunhos vivos, para nós termos uma sociedade mais viva, mais linda e mais fraterna. Muito obrigado, Joubert, por sua resposta. Então aprendemos um pouco sobre o escotismo católico e o escotismo no contexto da comunidade Canção Nova. Com certeza sairemos daqui melhorados com este aprendizado. Meu agradecimento também a você que permaneceu conosco, sobretudo a você sócio da Canção Nova que sustenta esta obra. Muito obrigado! E sobre você, desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.